Bom, boa tarde, bem-vindas todas as pessoas que nos assistem, bem-vinda a professora Cristiane Jales, bem-vindo o professor José de Souza Martins, bem-vindo professora Anny Paciani. Essa é a nossa quinta mesa da segunda jornada de Pensamento Social e Político Brasileiro da UFSC, um evento organizado pelo Grupo Pindorama, que é um grupo de pesquisa em pensamento social e político brasileiro da UFSC, coordenado pelo professor Rafael Leite Mantovani, com a participação da professora Lia Weiner Schumann. Meu nome é Dora Hoff, eu sou estudante de pós-graduação do Programa de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, integrante do Pindorama, e eu me sinto muito agradecida e honrada de poder estar coordenando essa mesa hoje. Adianto que a gente convidou também o Luiz Feldman para vir falar sobre o livro dele, Mar e Sertão. Ele ainda não apareceu, espero que ele apareça em algum momento para se juntar a essa conversa com a gente. E para os inscritos interessados no certificado acadêmico, daqui a pouco a gente vai mandar no chat um link de presença para vocês assinarem. Bom, hoje nessa mesa chamada Conversa com Autores, a gente vai conversar com os autores de alguns livros recém-lançados no campo do pensamento social brasileiro. E eu já vou passar a palavra para eles, mas antes disso eu queria apresentá-los. Bom, o professor José de Souza Martins é professor titular aposentado de Sociologia da USP, ele é professor emérito da FEFELESH, da mesma instituição, e também já lecionou em importantes universidades ao redor do mundo. Na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, na Universidade da Flórida e na Universidade de Lisboa, para citar algumas. Ele foi também membro do Fundo Voluntário das Nações Unidas contra a Escravidão. E hoje ele vai falar aqui para a gente do seu mais recente livro, chamado Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravocrata, que foi indicado ao Prêmio Jabuti Acadêmico desse ano. Cristiane Jales é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, graduada em Ciências Sociais pelo UFRJ, mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e doutora em Ciência Política pela mesma instituição. Hoje, junto do Anny Paciani, ela vai falar sobre o livro Estabelecidos e Outsiders do Pensamento Social Brasileiro, do qual ela é coautora, coorganizadora. Anny Paciani é professor da URGS, ele é doutor em Sociologia pela USP e foi autor de diversos estudos sobre a sociologia da literatura e da leitura. Hoje, junto da professora Cristiane Jales, vai falar sobre o livro Estabelecidos e Outsiders do Pensamento Social Brasileiro. A dinâmica combinada com a mesa é uma exposição de cerca de meia hora para cada um, e depois a gente vai abrir para uma rodada de perguntas do chat. Eu ressalto que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento, então se sintam muito à vontade para perguntar quando vocês preferirem. A ordem que a gente combinou é começar com o professor José de Souza Martins, e depois a gente passa para a Cristiane e para o Enio falarem sobre o livro deles. Bom, professor José de Souza Martins, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente hoje. A palavra agora é sua. Muito obrigado. Só corrigindo, o título do meu livro é Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista. Eu ressalto de cara o que é mais básico no livro. Esse livro, ele não é mais um livro, né, nesse sentido. Não é que, neste ano, eu estou publicando este livro. Em 1968, eu fiz um esboço do meu primeiro projeto de pesquisa. Eu estava ainda no começo, a pós-graduação na USP não era bem o que é hoje, mas eu estava no começo do que viria a ser a pós-graduação. E fiz uma pesquisa exploratória de campo sobre as relações de trabalho no campo. E, claro, sobre o que é o capitalismo no Brasil, que é o que dá sentido a essas relações de trabalho. E, na verdade, eu observei nessa pesquisa exploratória, e eu já estava desconfiado disso, lendo os autores da USP, que poucos que haviam escrito sobre, no geral, sobre o conjunto do tema. O professor Antônio Cândido, eu li Os Parceiros do Rio Bonito antes da publicação do livro, li ainda no original. O grupo de meus professores
especialmente o Fernando Henrique e o Ottaviani, estavam desenvolvendo teses sobre escravidão e capitalismo. E eu comecei, então, a amarrar esse conjunto para desenvolver a minha própria hipótese de pesquisa. E a minha hipótese de pesquisa, e havia ainda, isso está presente, de certo modo, no Antônio Cândido, uma preocupação com era uma preocupação que vinha dos antropólogos americanos influentes na América Latina, com tradição e transição. E também com a questão do atraso, que não estava muito bem situado, do atraso social e histórico. E eu começo a perceber que o atraso não era um atraso antropológico. Por outro lado, começo a perceber nas pesquisas exploratórias que eu fiz nessa época, que o tradicionalismo não era o oposto de modernização. O tradicionalismo era polarização de capitalismo. Isso parecia um pouco absurdo, mas é o que vai dar sentido a todo o meu trabalho. Eu reúno esses trabalhos um pouco mais adiante e publico, em 1975, o livro Capitalismo e Tradicionalismo. É por aí que eu vou fazer minha pesquisa. Ao mesmo tempo, eu começo a me interessar, porque era necessário em função do tema, pelo problema do método de explicação na sociologia, o método dialético. Já tinha havido um seminário só de professores, feito não na faculdade, mas na casa deles, aos sábados, eles se reuniam e faziam um seminário sobre o Capital. Fizeram uma leitura metodológica do Capital. Isso não chegava aos alunos, chegava aos alunos nas aulas que os professores davam, mas não era uma disciplina. Eu resolvo, então, em 75, eu começo a me interessar pelos problemas não esclarecidos do método, especialmente na medida que seria possível fazer uma leitura sociológica e não uma leitura econômica, que era o que o marxismo vulgar vinha fazendo em toda a América Latina. Eu comecei cursos na graduação, tratando um pouco desse assunto, e crio um seminário de pós-graduação sobre o método dialético. Esse seminário durou 18 anos. Isto é, era um seminário de leitura de textos de Marx. Durante 12 anos, nós lemos as obras de Marx, que tivessem maior interesse metodológico. Os alunos, de certo modo, tinham que se comprometer comigo, para continuarem lá, a continuar a participação no seminário, mesmo sem crédito, porque eles obtinham o crédito daquele ano e não era possível obter o crédito de novo pela mesma disciplina, que era o mesmo nome, no ano seguinte. 12 anos nós lemos Marx. Nós lemos as Teorias da Mais-Valia, que são 3 volumes imensos, preparatórios. Lemos o Grundrisse, 3 volumes imensos. E depois lemos 2 vezes o Capital, na perspectiva metodológica. O Capital é um livro inacabado. E Marx mesmo nunca leu o Capital. Ele só leu o primeiro tomo, depois ficaram as anotações, os manuscritos, e outras pessoas que conviviam com ele, como Engels e outros, completaram o que foi possível. Depois de 12 anos de leitura, eu propus que nós lêssemos um sociólogo marxiano, não marxista. Essa é uma definição do Lefebvre, contemporâneo
de envergadura clássica. E o maior sociólogo marxiano do século XX foi Henri Lefebvre. Não houve mais nenhum. Muita gente escreveu sobre Marx, vulgarizou, mas absolutamente. O homem que leu e entendeu o método, foi Henri Lefebvre. Eu cheguei a ter um contato com ele, uma pequena troca de correspondência, expliquei o que eu estava fazendo, e trocamos ideias, ele era muito disponível. E ele é a primeira pessoa que o Marx nunca escreveu nada sobre o método. Ele tem textos esparsos que foram reunidos depois por um sociólogo num livro que se chama Sobre o Método. Mas isso é o autor da antologia que entendeu. O Lefebvre, não, ele entendeu o mistério do método dialético em Marx. E publicou, nos anos 50, 2 artigos na revista Cahiers International de Sociologia, 49 e 50, que o Sartre, de quem ele discordava, na questão do método, que é um livro importante de Sartre, diz que era a mais importante interpretação do método de Marx já feito por quem quer que seja. E eu concordo. São 2 artigos pequenos, 2 coisas muito simples. A interpretação do Lefebvre é bem diferente da de Marx, tá certo? É uma interpretação. Ele consegue superar a interpretação inacabada de Marx. Então, trabalhamos mais 6 anos nisso, foram 18 anos. Eu acho que foi, não estou dizendo isso para me exibir, eu acho que foi o mais importante seminário de estudos já realizado na USP, na área de ciências humanas. Mais importante que o seminário dos professores do fim dos anos 50, começo dos anos 60. Mais importante que ele foi mais completo. Nós não ficamos no Capital. A obra mais importante nessa perspectiva de Marx é Grundrisse. É Grundrisse que nos diz o que há de significativo na concepção marxiana do processo social. E uma coisa importante na obra de Marx, que é uma obra toda fragmentária, que as pessoas se perguntam, mas por que Marx não escreveu o volume 2º do Capital, se afinal ele tinha todas as anotações feitas? Porque ele não podia escrever o 2º tomo. O Capital termina inacabado, né? Não termina, com a discussão da renda da terra, que é fundamental, a partir da perspectiva do Grundrisse, para entender um dos aspectos essenciais das contradições do processo do capital. São os bloqueios ao processo histórico do capital. O capital não é evolutivo, né? Nesse sentido, o Marx teve que parar, porque a crise que ele estava discutindo o capitalismo como um modo de produção de crises e de impasses. E as crises dependem do fluir do processo histórico. Não é uma evolução, é frequentemente uma espera. E só quando a crise que empacava o tomo 2 se resolvesse é que era possível escrever o tomo 2. E a mesma coisa só quando se resolvesse a crise representada pela renda da terra no processo de reprodução do capital, como contradição e empecilho, é que seria possível escrever o tomo 3º. A mesma coisa aconteceu comigo, fazendo minha pesquisa no Brasil. Aquela proposta que está lá em Capitalismo e Tradicionalismo, e nos 2 artigos de 1968, tinha que parar à espera de para onde iria a coisa, para onde o processo do capital iria no Brasil e qual seria o rumo do processo do capital. Fernando Henrique Cardoso já tinha chamado a atenção para esse detalhe,
quando ele, continuando sozinho a pesquisa sobre o capital, a dele, que é dele, a peculiar dele, ele resolve fazer uma pesquisa sobre o empresariado industrial. Porque o empresariado industrial é que poderia resolver o mistério do atraso e do subdesenvolvimento no Brasil. O Brasil vai ser um país capitalista? Ele está sendo um país capitalista? Ele termina o livro com uma interrogação: subcapitalismo ou socialismo? Eram os dilemas da esquerda. O golpe de 64 desata o nó, com o fim do nacional-desenvolvimentismo, que era a alternativa capitalista brasileira, e o começo do neoliberalismo econômico, do Roberto de Oliveira Campos, e, portanto, isso tudo que vem vindo até hoje. É o bloqueio do processo histórico. A questão continua sendo se o Brasil é um país capitalista, aparentemente é um capitalismo subdesenvolvido, bloqueado e inviável. Ele não tem em si os fatores do desenvolvimento propriamente capitalista. Não tem mais. Eu fui numa outra linha, porque eu queria abranger as relações propriamente atrasadas. Eu queria saber, portanto, qual é a função do atraso social e histórico no capitalismo subdesenvolvido brasileiro. Qual é a função? A superação possível, que é uma das metas da análise dialética, dessa realidade, ou nós estamos condenados a ficarmos bloqueados aí por um tempo que ninguém sabe quanto tempo é. Não é que existe uma eternidade das coisas, mas existe uma durabilidade diferencial dos processos sociais, né? A questão da temporalidade é importante. Com Lefebvre, eu me interesso pela sociologia da vida cotidiana, que com esse nome eu introduzi aqui na USP. De certo modo, eu fui o propagador do Lefebvre no Brasil. O Antônio Cândido tinha lido um dos pequenos livros do Lefebvre, depois o Luiz Pereira também leu um daqueles 2 ou 3 pequenos livrinhos, mas a obra poderosa do Lefebvre é a Crítica da Vida Cotidiana. São três volumes. E um conjunto bastante extenso de livros em que a temática do cotidiano está presente. O que é o cotidiano aqui? O cotidiano é que o capitalismo é um modo de reprodução ampliada do capital. É um modo de reprodução e reprodução ampliada do capital. Então, produção é o novo, o que o capitalismo pode criar como inovação. Reprodução é a recriação do já existente, porque o capitalismo se defende de si mesmo se reproduzindo e não só se produzindo inovadoramente. Essa é uma ideia central no pensamento do Lefebvre. E eu fui produzindo vários trabalhos decorrentes por implicação do método que eu estava adotando, da perspectiva e do projeto que eu tinha. Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista é o livro que fecha, finalmente, o conjunto do processo. Eu levei 50 anos para completar o ciclo interpretativo. 50 anos. Claro que eu fui vasculhando os temas adjacentes para esclarecer. Eu não fiquei concentrado em capitalismo. Então, eu fiz a pesquisa na Amazônia, mais de 20 anos, indo e voltando, que é uma pesquisa que está no meu livro, está por aqui, não sei onde, que é não acho, que é Fronteira.
a degradação do outro nos confins do humano. Em que medida o processo do capitalismo atrasado bloqueia a humanização do homem numa realidade como nós, que é uma das decorrências da dialética. Escrevi um livro sobre fotografia, imagem, porque o método me impunha preocupação com as coisas miúdas da realidade social. As coisas miúdas é que dão sentido a uma sociedade cada vez mais sem sentido. Aquela etapa de discutir modos de produção isso, modo de produção escravista, tudo isso é bobagem, tudo isso se perdeu. A questão não é essa. A questão é como o reprodutivo domina o produtivo, como o repetitivo domina o inovador, como a reposição da realidade, a restauração da realidade, a reiteração da realidade supera, domina, bloqueia, dificulta a transformação, aquilo que o Lefebvre mesmo chama de revolução. Revolução no modo de vida, etc. Então, há muitas coisas importantes. Foi uma descoberta, um trabalho que isso aqui me deu muito, muito trabalho e me ensinou muita coisa. Foi uma grande achada. Eu acho que o fato da ditadura ter criado um monte de bloqueios acabou me ajudando, porque eu não era solicitado a fazer nada. Quer dizer, eu fiz o que eu pude e que eu consegui interpretar e entender. Eu escrevi simultaneamente, foi o último dos trabalhos simultâneos, este aqui, ele aparece do avesso aí. Sociologia do Desconhecimento. Ensaios sobre a incerteza do instante. Saiu um pouquinho antes de Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista. É um livro em que eu trabalho na perspectiva do Karl Mannheim, que é o grande autor da sociologia do conhecimento. Mas chamando atenção para o fato de que o reprodutivo e o repetitivo na realidade contemporânea, numa sociedade como o Brasil, se dá no marco da alienação, uma forma peculiar de alienação. Essa é uma sociedade em que as pessoas se enganam todo o tempo para que a sociedade se reproduza. Então, eu aplico a sociologia do conhecimento do Mannheim na questão da matéria-prima, que é a alienação, como se dá no Brasil, com uma sociologia do desconhecimento. É a grande virada do avesso que está acontecendo na realidade contemporânea, não só aqui, em outros países, e eu acho que se situa até mesmo no marco dessa urgente necessidade de interpretar por que o Brasil e outros países mais ou menos parecidos, países de capitalismo atrasado, está mergulhado nesse avesso da realidade histórica, que é a situação que nós estamos vivendo exatamente hoje. Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista não é apenas um livro sobre escravidão atual, a chamada escravidão contemporânea. A escravidão contemporânea não é uma continuidade da escravidão histórica que nós tivemos. Ela é uma escravidão criada pelo capital. É o capital que cria, né? E o livro, nesse sentido, é um livro sobre o método dialético. É o meu livro sobre o método dialético, trabalhado nas minúcias da dialética, não nas rupturas, mas nas dificuldades e bloqueios da ruptura. Eu acho que isso é tudo que eu podia dizer, em princípio, e fico muito feliz de estar aqui. Espero conseguir convencê-los a se interessarem por essa minha perspectiva de trabalho.
Muito obrigada, professor José de Souza Martins. Foi muito interessante ouvir um pouco do seu livro. Espero que a gente possa conversar um pouco mais depois. E, bom, sem mais delongas, então eu passo a palavra para... Não sei como vocês querem se organizar. Primeiro fala a Cristiane, depois fala o Enio. Primeiro o Enio, Clara. Ok, então passa a palavra para o Enio. Primeiro os mais velhos, Dora. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradecer ao Rafael pelo convite, a Dora, também a Dora nos ajudando aqui nos bastidores. É uma alegria estar aqui na mesa com a Cristiane, minha colega, também co-organizadora do livro, o professor Martins, de quem foi aluno, ele nem deve se lembrar, mas foi aluno do professor Martins. Eu lembro, sim. Ah, que bom. Lá no início... Eu estou com 93 anos. Nossa! Estou brincando. Eu estou com 86. É que eu conto os anos que eu trabalhei desde os 11 anos de idade e que o capitalismo brasileiro me roubou a infância. Eu cresci dentro de fábrica. Esse é um método inventado pelo professor Florestan Fernandes, que começou a trabalhar com 7 anos de idade. Então, eu lembro, sim, perfeitamente. Que bom. Então, é um privilégio estar na mesa com o antigo e atual mestre. Bom, então a gente foi convidado para falar um pouquinho desse livro, né, do qual o Cristiane e eu participamos como organizadores, organizadoras, estabelecidos e outsiders do pensamento social brasileiro. Então eu vou falar um pouco do percurso, do trajeto que a gente percorreu até chegar à publicação do livro, né? E eu vou meio que falar e ler para dar conta do tempo, né? Então esse livro ele começou a ser semeado, agora não vou lembrar se são 3 ou 4 anos, Cris, mas foi por ocasião do 45º encontro anual da Unpox. Naquele momento, o professor Sérgio Tavolaro, da UNB, outro organizador do livro, me procurou e perguntou se a gente não podia propor alguma coisa para a Unpox naquele momento durante a pandemia, né? Os eventos eram todos online. E aí a gente organizou uma mesa cujo título era Releituras e Usos dos Clássicos do Pensamento Social Brasileiro. Então, naquela mesa havia como expositores a professora Eliane Veras, da Federal de Pernambuco, a professora Elga Garriva, da Federal do Rio, o próprio Sérgio Tavolaro, da UNB, e a Cris, que está aqui conosco hoje, era a debatedora da mesa. E ali a gente tinha como fio condutor a ideia de que os clássicos, segundo a definição igualmente clássica do Ítalo Calvino, são aqueles livros, autores e autoras que nunca são apenas lidos e lidas, mas eles são relidos e relidas constantemente, porque eles se dispõem a novas descobertas. Então, os clássicos são incontornáveis, o que não quer dizer que constituam unanimidades incontestáveis. Muito pelo contrário, os clássicos só são assim classificados porque eles também estão sujeitos à controvérsia, ao debate, fazendo avançar, então, a produção do conhecimento. E se nós voltamos aos clássicos, é com o intuito de iniciar sempre novos diálogos ou retomar antigas conversas ainda inacabadas, prestando-se, então, a atualização dos clássicos, a sua ressignificação ou até mesmo a sua superação, que não se realizaria se a eles e a elas nós não retornássemos. Nesse sentido, nosso objetivo era retomar alguns clássicos do pensamento social brasileiro a partir de outras e novas chaves analíticas, garantindo uma pluralidade de abordagens capaz de renovar não apenas a sua leitura, senão o campo das ciências sociais de forma mais abrangente e, por conseguinte, as interpretações sobre o próprio país. Os 3 trabalhos que constituíam a mesa revisitaram autores e obras nucleares do pensamento social brasileiro, porque, em boa medida, a própria realidade social e histórica na qual hoje nos encontramos necessita de sua releitura, que, na mesma tacada, fornece-lhe novos impulsos interpretativos e revigora as interpretações sobre a realidade social e histórica que primeiro nos convocou, a nós e aos nossos clássicos. As abordagens que lá foram desenvolvidas revelavam que os autores e as autores, suas respectivas obras, podem ser rejuvenescidos e rejuvenescidas à medida que envelhecem, somente se nós não os abandonamos ou as abandonamos. Para usar um neologismo que remete a um outro autor, que o professor Martins até citou hoje, antes da gente entrar, dessa vez da literatura, um autor que creio a gente não pode voltear, né, que é o Guimarães Rosa, diríamos que sentar à mesa junto de nossos clássicos é a melhor maneira de fazê-los rejuvenescer.
Realizado sob formato remoto, em função da pandemia que castigava o país, a mesa contou, ao nosso juízo, com uma impressionante acolhida. Perto de 40 pessoas acompanharam as discussões por quase 2 horas. Tal audiência irrigou nossas expectativas e estimulou todos e todas as participantes da mesa a continuar. Fiel ao espírito da referida mesa realizada no Congresso da Ampox de 2021, então, de fato, são 3 anos, no ano seguinte, a gente organizou o primeiro colóquio Releituras desde o Pensamento Social Brasileiro, um balanço crítico. Embora a pandemia da Covid-19 arrefecesse graças à vacinação ampla e aos cuidados tomados pelas pessoas, como o uso de máscaras, a despeito da inação do governo federal e do comportamento criminoso de inúmeros políticos, entre eles o próprio presidente da República à época, seus efeitos, somados à postura do mesmo governo em relação ao financiamento da ciência e das universidades públicas federais, se faziam ainda sentir e eram brutais. Entre eles, a falta de recursos para o financiamento de encontros acadêmicos científicos e para as viagens de pesquisadores e pesquisadoras. Por isso, o colóquio foi realizado também no formato remoto, com a participação à distância de docentes, alunos e alunas de mestrado e doutorado de várias universidades, especialmente das regiões norte e nordeste do país. E aí a gente quer enfatizar que uma de nossas preocupações desde o princípio e ainda hoje é justamente estimular a diversidade entendida das mais variadas formas, a diversidade étnico-racial, de gênero e regional do encontro e das demais atividades que nós vimos realizando desde então. O colóquio tomava as efemérides comemoradas em 2022, lembremos, o bicentenário da independência, os centenários da Semana de Arte Moderna e do nascimento de Darcy Ribeiro, como um momento propício para retornar em profundidade a temas e obras do pensamento social brasileiro. Tratava-se de reler o pensamento social brasileiro em 2 principais sentidos. O primeiro, como inventário de trabalhos e ideias fundamentais para entender o Brasil, por sua influência prática e por sua atualidade e fecundidade heurística. 2, como campo de investigação interdisciplinar, como inegável consolidação no âmbito das ciências sociais brasileiras. No ano seguinte, em 2023, desabrochava o GT Estabelecidos e Outsiders do Pensamento Social Brasileiro, organizado pelos professores Lucas Trindade da Silva e Marcos Abrão Fernandes Ribeiro, do Instituto Federal Fluminense, também organizadores do livro que a gente está apresentando hoje para vocês, e que integrou o 3º seminário intitulado Pensamento Social Brasileiro, intelectuais, cultura e democracia. O grupo de trabalho desse seminário, Estabelecidos e Outsiders do Pensamento Social Brasileiro, se inspirava no binário consagrado na obra de Norbert Elias, para reler o chamado pensamento social brasileiro em alguns principais sentidos, acolhendo propostas que enveredavam nas seguintes direções. Primeiro, trabalhos que procurassem questionar e reconfigurar o cânone do pensamento social brasileiro, demonstrando a importância e fecundidade de autoras e autores, institucional e conceitualmente marginalizados e marginalizadas. Segundo, trabalhos que relessem obras consagradas a partir das provocações emergentes dessa insurreição dos saberes, ou, em outras palavras, trabalhos que retornassem aos clássicos, imbuídos das questões ou interpelações advindas das margens do pensamento. E terceiro, trabalhos que tensionassem a separação entre teoria e pensamento a partir das problemáticas postas pelo pensamento social brasileiro, tomando, nesse sentido, o pensamento como o outsider da teoria estabelecida, e pensando o estatuto teórico ou não do primeiro, obrigando a rediscutir os critérios que definem a teoria social. Os eventos de 2022 e 2023, embora tenham sido realizados na modalidade online, contaram cada um com uma sede. O primeiro foi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o segundo na Universidade Federal do Espírito Santo, respectivamente, que abrigaram os encontros e forneceram todo o amparo e auxílio técnico e humano necessários para a execução e sucesso de reuniões dessa natureza. A floração daquele nosso primeiro empreendimento em 2021 foi rápida e os frutos não pararam, e espero que não cessem de crescer. Por conseguinte, a colheita se renova a cada ano, como é o caso do livro que agora apresentamos e sobre o qual a Cristiane vai falar um pouquinho mais. Obrigado. Obrigada, Enio. Então, passamos a palavra para a Cristiane. Bom, muito obrigada. Também é um prazer, espero que todos estejam me ouvindo. Eu, como Enio, eu também vou
para garantir o tempo, eu também vou aqui um pouco conversar e ficar olhando as minhas anotações. Eu quero começar, né, além de dar boa tarde a todas e todos, quero agradecer muitíssimo o convite para participar dessa segunda jornada de pensamento social e político brasileiro da Universidade Federal de Santa Catarina, né? É um enorme prazer, né, compor essa mesa com o professor, né, Zé de Souza Martins. Assim, não fui aluna, fiz minha trajetória toda no Rio, né, graduação, mestrado, doutorado, mas li os trabalhos do professor José de Souza Martins. É uma enorme honra, né, estar aqui com ele. E com o Enio, né, que temos trabalhado juntos já há esse tempo, né, que ele vem narrando. E conhecer a Dora Rolf, né, agradecer ao Rafael também, assim, imensamente essa oportunidade, né. Acho que a trajetória que nos levou a esse livro, né, foi muito bem contada pelo Enio, né? E, de certa forma, essa trajetória que é o guia da organização dessa obra, que é uma obra coletiva, né? Somos vários organizadores, e mais do que vários organizadores, nós temos um conjunto, né, grande de autores, né? Então, é uma obra coletiva. Eu acho que é importante marcar essa característica dessa obra, né, que o Enio já apontou e que traz pesquisadores, né, do pensamento social em momentos diversos da sua trajetória profissional. Acho que isso também é uma questão importante para nós, né? Um pouco falando sobre o livro, né? O livro está organizado, né, em duas grandes partes, né? Uma primeira parte, ela foi pensada com o tema, né, um grande tema de modernismos e invenções do Brasil, e compõe essa parte, né, os capítulos de 1 ao 6. Já a segunda parte, Releituras do Pensamento Social Brasileiro, abarca do capítulo 7 ao capítulo 13, né? E aí agrupa, né, nesse conjunto, artigos que buscaram, né, outras visadas ao interpelar autores, conceitos e interpretações do pensamento social e político brasileiro, né? Bom, no tempo que tenho, né, eu trarei, né, ao lado das informações básicas dos capítulos, né, autoria e título, uma brevíssima síntese, né, só para realçar as contribuições das autoras e dos autores, né, desses artigos para o campo do pensamento social e político brasileiro, né? O livro se inicia, né, com o capítulo Diálogos Modernistas entre Paulo Prado e o Gilberto Freire, né, que foi escrito por Matheus Lobo, né, e que compara Retrato do Brasil e Casagrande e Senzala. Nessa comparação, ele nos mostra, né, que, não obstante certas semelhanças, Prado e Freire atribuíram sentidos diversos tanto à miscigenação quanto ao impacto das populações de origem africana na constituição do país. Ao contextualizar as duas obras, e especialmente a obra inaugural de Freire, no ambiente intelectual característico da virada dos anos 20 para o decênio seguinte, Matheus Lobo permite, né, ao seu leitor problematizar as versões contemporâneas que anacronicamente reduzem a obra do autor à defesa da democracia racial. O capítulo seguinte, né, As Herdeiras e a Tradição Modernista, Oneida Alvarenga, Gilda de Melo e Souza e o Legado de Mário de Andrade, foi escrito por Bárbara Pires e Luan Leal, que analisam as trajetórias de Oneida e Gilda, né, com enfoque
na relação com Mário de Andrade e na condição dessas duas intelectuais de guardiães da memória da obra de Mário de Andrade, né? Ao fazer esse movimento, Pires e Leal apresentam as importantes contribuições de Oneida e de Gilda para o pensamento social brasileiro, que, ao deixarem de ser discípulas, alcançaram uma autonomia relativa no campo que levou à inovação nas interpretações do Brasil. O terceiro capítulo apresenta a contribuição de Bárbara Vital de Matos Oliveira, e é, de certa forma, uma proposta diversa em todo o livro. Por quê? Né? Porque ela, ao pensar a articulação entre tradição e moderno como uma das chaves para compreender o Brasil, ela o faz a partir da praxe do engenheiro Itamar Franco, né? Ou seja, do ex-presidente Itamar Franco, no momento em que ele foi prefeito de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E aí é muito interessante como ela vai trazer pistas para que a gente entenda como as ideias de tradição e moderno se encarnam em políticas públicas no Brasil. Então, como as ideias se encarnam, né? No quarto capítulo, a americanidade e português, a fala do lixo da lógica, Vitor Coutinho Lage mobiliza a reinvenção do Brasil operada pelas categorias de português e americanidade, né, da obra da Lélia Gonçalves, para inserir-se criticamente nos debates em torno da relação entre interseccionalidade de raça, etnia, gênero, classe, sexualidade, entre outros, e agência de subjetividades não ocidentais, para além de pensar resistência ou silenciamento, né? E ele faz isso, né, essa fricção, particularmente com a teoria política, a teoria sociológica e a teoria das relações internacionais, né? No capítulo 5, Darcy Ribeiro em Antropologia, breves notas biográficas acerca de uma escolha, Rafael Gomes Pereira aborda os primeiros anos da formação acadêmica de Darcy, para, a partir dos textos autobiográficos e do ambiente intelectual no qual esteve inserido Darcy, ele compreender como Darcy se formou e, conjuntamente, como esta formação vai ser decisiva na construção que o Darcy faz da própria justificativa para pensar a antropologia. No capítulo Apontamentos sobre a percepção da formação do capitalismo brasileiro como via prussiana, em Carlos Nelson Coutinho, e sua crítica por J. Chassin, Vânia Noelle Ferreira de Assunção faz uma importante reflexão sobre a noção de vida via prussiana, feita por Coutinho, e como esta noção lhe serviu para retratar um quadro societário internamente fraturado, né? Destaque feito, né, à fragilidade perene de sua classe burguesa, impossibilitada de promover mudanças condizentes à autonomia nacional e à ausência de protagonismo popular nos principais processos decisórios do país, né? Vânia investiga ainda as críticas que José Chazin dirige às formulações de Coutinho, chamando atenção para a inadequação da ideia de via prussiana frente às inúmeras particularidades de um país que jamais conseguiu superar por inteiro os efeitos de seu passado colonial. Esse conjunto encerra a primeira parte do livro, né? Os artigos, cada um à sua maneira, compartilham o caldo de cultura modernista e os esforços de imaginação de invenção do Brasil. Abrimos a segunda parte do livro com o texto Para Além do Atraso e da Singularidade, a atualidade do pensamento social e político brasileiro, que foi escrito por Marcos Abraão Ribeiro, Roberto Dutra
e Mário Lara Martins. Eles discutem os elementos centrais do pensamento social e político brasileiro por meio de sua definição, exposição e crítica das teses do atraso e da singularidade realizadas por Gessé, Sérgio Costa, Sérgio Tavolaro e Christian Lynch. Marcos, Roberto e Mário contestam a distinção entre teoria social e política geral e pensamento social e político particular, isto é, o monopólio dos autores cêntricos na definição e na produção da teoria. Né? O capítulo seguinte, Redimensionando Guerreiro Ramos, um exercício de releitura da sociologia brasileira, de Ana Rodrigues Cavalcante Alves e Lucas Amaral de Oliveira, soma-se aos esforços recentes de retomada da trajetória e da obra de Guerreiro Ramos, destacando suas convergências com o pensamento pós-colonial desde os anos de 1950. A inserção nesse debate é realizada por meio de uma análise da obra Redução Sociológica e também como um conceito, né, que foi proposta por Ramos, como uma alternativa teórico-metodológica para o fortalecimento das epistemologias pós-coloniais. Nesse sentido, a releitura empreendida da redução sociológica expressa não somente a atualidade de Guerreiro, mas também o potencial de um diálogo cruzado entre a sociologia brasileira e o que a gente tem chamado de pensamento pós-colonial. Né? No capítulo 9, continuamos com com o Guerreiro Ramos, com o artigo A Recepção e a Crítica do Conceito de Sobrevivências Africanas no Pensamento de Guerreiro Ramos, 1948 a 1955, de Nicolas Palliser Silva e de Alain Caldas. No artigo, os autores apresentam a crítica de Ramos ao conceito de sobrevivência africana, que foi elaborado por Melville Jean Erkovsky, que foi usado nas ciências sociais para pensar as relações entre a América e a África. Silva e Caldas defendem que a crítica de Ramos possui duas dimensões. A primeira é inverter o conceito de sobrevivências para pensar práticas descontextualizadas vindas do Ocidente, sobretudo o culto à brancura ou o racismo. A segunda dimensão consistiria num abandono crítico do conceito, que não é mais mobilizado para interpretar as conexões dos povos de origem africana com a América. Os capítulos 10, 11 e 12 convergem por realizarem, a partir de diversas perspectivas e salientando temas também diferentes, releituras do pensamento de Florestan Fernandes. O primeiro deles, intitulado Florestan Fernandes e o estilo Lupin de pensamento, uma sociologia marginal na periferia do capitalismo, escrito por Diogo Valença de Azevedo Costa, aborda dois aspectos nada ou pouco explorados pela fortuna crítica em torno do sociólogo paulista. Primeiramente, propõe, inspirado na sociologia do conhecimento de Karl Mannheim, já até citada aqui pelo professor José de Souza Martins, a noção de estilo Lupin de pensamento, como chave para compreender a trajetória intelectual e política de Florestan, que para ele vai ser caracterizada, o autor, né, como por um radicalismo crítico crescente e atravessada pelo compromisso teórico, ético e prático com as classes subalternizadas. E, em segundo lugar, o texto reconstrói, em linhas gerais, a inserção latino-americana da obra de Florestan. Né? No capítulo 11, Lucas, também um exercício de releitura, apresenta-nos, como seu próprio título informa, né, um Florestan para além da tese da singularidade brasileira, né, essa que foi uma proposta interpretada, né, de interpretação de Florestan feita por Sérgio Tavolaro. O esforço de Lucas Trindade consiste em apresentar elementos da obra de Florestan
que sugerem possibilidades de ir além da grade cognitiva que enquadra a formação social brasileira como uma experiência de modernidade inautêntica, desviante e singular. Né? O significado do protesto negro, colonialismo, capitalismo dependente e questão racial em Florestan Fernandes, escrito por Mateus de Carvalho Barros, baseia-se em releituras recentes da obra de Florestan para analisar a articulação entre raça e classe em seu pensamento. Para Mateus, né, a reflexão de Florestan sobre as desigualdades raciais no Brasil deve ser necessariamente pensada em conjunto com os dilemas históricos do subdesenvolvimento, do capitalismo dependente e da revolução burguesa no Brasil e na América Latina. Né? O texto nos apresenta o caráter descolonizador da obra de Florestan e como seu radicalismo socialista está fundamentalmente vinculado a um radicalismo antirracista. Já estou terminando. Em um esboço de interpretação sobre o pensamento social de Chico de Oliveira, do radicalismo de classe média ao marxismo, Marcelo Moreira realiza uma análise do riquíssimo itinerário do autor de Crítica à Razão Dualista e de outras obras que marcaram o debate sociológico brasileiro. O autor examina distintos momentos do percurso de Chico de Oliveira, atento às viradas teóricas e às alterações de percepção a propósito do cenário político e econômico contemporâneo. Por fim, né, eu acho que é preciso deixar registrado, né, que esse livro ele foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, da FAPES, e que ele é esse esforço, né, com isso eu estou efetivamente concluindo, né, ele é um resultado, né, desse esforço intelectual de pensar o Brasil, pensar seus intérpretes que nós temos feito nos encontros, né, deste grupo que já tem essa história toda que o Enio contou e que nós esperamos que permaneça aí durante muito tempo, né? Igual os cursos que o professor Zé de Souza Martins, né, ministrou e que deve ser uma coisa deve ter sido muito maravilhoso de poder participar. Muitíssimo obrigada, desculpa muito tempo. Só para completar rapidamente, que neste ano, 2024, fizemos o segundo colóquio, já que Oxalá, então, deu um novo livro, né, Cristiane, e a gente possa apresentar aqui na terceira jornada de vocês da Federal de Santa Catarina. Obrigado. Bom, muito obrigada, foi muito interessante poder ouvir um pouquinho sobre o livro, sobre todas as pesquisas que estão ali dentro. Vamos, então, passar para a rodada de perguntas, já tem várias, e como eu sei que o professor José de Souza Martins tem pouco tempo para ficar com a gente, vou começar lendo as perguntas para ele. E, professor, eu sei que o senhor tem que sair em breve, né? Então, são várias perguntas. Talvez tu já tenha conseguido dar uma olhada aqui no chat. Se sinta muita vontade para escolher o que tu quiser responder e falar com o tempo que tu tiver disponível. Mas, então... Tá bom, eu já fui dando uma olhada aqui, enquanto... A gente podia fazer outra sessão, né, dessa aí, porque tem perguntas para mim, mas tem perguntas para os outros também, né? Sim. Eu vou rapidamente comentar. Primeira pergunta, se eu poderia compartilhar como foi o trabalho no Fundo Voluntário da ONU sobre a questão do trabalho escravo. Olha, foi uma surpresa. Eu fui procurado lá no meu departamento um dia por uma senhora vinda de Genebra, que é onde funciona o fundo, porque está ligada ao setor de ciências de direitos humanos da ONU, que funciona não em Nova York, mas em Genebra. E ela me perguntava se eu poderia aceitar a função de membro dessa pequena comissão da ONU pelas Américas, que tem um de cada continente. E, bom, eu achei que era uma coisa mais ou menos simples, não era uma coisa mais ou menos simples. Fui nomeado pelo secretário-geral,
E a comissão se reunia, pelo menos, ela continua existindo, uma vez por ano, em Genebra, quando os seus 5 membros, um de cada continente, examinam todas as denúncias da ocorrência de trabalho escravo em diferentes países e, eventualmente, encaminham pedidos de ajuda para algum programa que permita que um determinado grupo saia da situação. O problema é que a comissão é uma daquelas comissões da ONU, como é o caso da Unicef e outras, que depende de dinheiro e depende de que os governos contribuam. Os governos contribuem para algumas, o Fundo das Populações Indígenas tem grande popularidade entre os governos, perdão, e o da escravidão não tem nenhuma popularidade. Então, uma das tarefas do grupo era falar com os governantes e pedir apoio, uma contribuição. No primeiro ano que eu estive lá, eu fui falar com cada embaixador. A gente tem acesso ao plenário da ONU, aquele plenarião, tanto em Nova York quanto em Genebra. Os membros do fundo podem entrar e pedir para falar com o embaixador, sentar do lado dele e conversar. A recepção foi péssima, né? Nenhum deles estava interessado. A maior decepção foi Cuba. Eu tinha estado em Cuba, eu tinha conversado várias vezes com Fidel Castro, falei com o Ramon, o irmão dele, que não é político, fui visitar o projeto do Ramon, falei com o outro lá, que foi substituto do Fidel, conversei com muita gente, tá certo? Então, em Genebra, eu fui atrás do embaixador de Cuba na ONU. Ele estava lá no palé que foi da família ricaça, que era a dona daquele, deu para a Liga das Nações, o enorme edifício e tal. E ele estava no bar com os outros embaixadores, curtindo e tal. Falei, se podia falar com ele. Mas eu estou ocupado aqui. Não, mas é uma coisa rápida. E eu só queria dele uma coisa, que ele fosse à nossa reunião no dia seguinte para ouvir os relatos de violência nas relações de trabalho escravo, no mundo inteiro, especialmente na Ásia e na África. Mas eu vou estar ocupado, não sei o quê. Olha, é perto, é no andar de baixo de onde nós estamos agora. Só vai lá, vai durar meia hora, 1 hora, só para o senhor ouvir. Há trabalho escravo nos Estados Unidos, eu disse para ele. E então, vocês que vivem levando paulada dos americanos podem aproveitar e encaixar o apoio de vocês à Comissão da ONU. Ele não apareceu, não deu a mínima, não deu bola. E assim foi em geral. Todos os embaixadores, foi uma decepção. Aí nós, de tarde, fizemos uma reunião com grupos de ONGs que apoiam esses trabalhos da ONU nas várias comissões humanitárias. E um grupo de americanos disse o seguinte: não insistam, porque vocês não vão conseguir nada. Eles não estão a fim de ajudar nessa questão. Os governos não querem saber. Vocês têm que mobilizar a sociedade civil. Vocês se dirijam às ONGs, que elas façam movimentos, arrecadações e tal. Bom, aí, e na verdade, o único do grupo que foi atrás de ONGs fui eu. Eu tinha vínculo com uma instituição humanitária de esquerda na Itália, e todo ano eu ia lá, eu era do conselho dessa entidade. E a coordenadora, que era uma grande figura que tinha trabalhado no Brasil, uma freira, educadora, foi perseguida pela ditadura militar, Linda Bimbi, ela entrou em contato com todas as relações deles. E um grupo de cristãos de esquerda, em Bérgamo, na província de Bérgamo, na cidade de Albino, me pediu para ir lá. Eu fui, e eles resolveram envolver uma escola pública, que é o Instituto Oscar Romero. E eu fui lá.
fazer uma palestra para as crianças, adolescentes e crianças. Um auditório lotado. Falei, expliquei qual era o problema da escravidão hoje, o problema da ONU, como é que a gente pode intervir, etc. A molecada ficou empolgada. E a molecada resolveu fazer o seguinte: na Itália existe um dia santo, que é o dia de Santa Luzia, que tem festa na Itália inteira. Eles fazem uma espécie de quermesse, juntam dinheiro, vendem bolos, doces, etc., por alguma causa. E eu sugeri a eles, eu falei, olha, vocês podem fazer vocês, como crianças e adolescentes, contribuírem para o fundo, porque aí vocês vão dar um tapa na cara dos governos que não estão interessados em nada, porque isso repercute, é oficial na ONU. Vocês se tornam membros oficiais de colaboradores desse programa da ONU. A molecada se mobilizou, achei que não ia dar nada. Quando vai lá um dia, nós nos reunimos em Genebra e vem a informação que as crianças tinham reunido $1.000 e mandado para nós. A maior contribuição que nós tínhamos recebido da América Latina tinha sido do Chile, $1.000. Aí, pá, a molecada, eu fiquei encantado com eles. Eles organizaram a escola inteira, era uma escola enorme, tinha alunos saindo pela janela. A escola inteira mobilizada pela causa. E foi. Aí, e fizeram mais. Eu disse, olha, o Vaticano é membro da ONU, mas o Vaticano não está contribuindo para o fundo da ONU, né? Eles foram falar com o Papa. Mobilizaram o catolicismo deles e foram falar com o Papa e disseram, mas que a igreja não contribui? Aí o Papa se mexeu e avisou o núncio apostólico em Genebra, que veio falar comigo, um cara muito simpático, veio falar comigo e o Papa mandou contribuir todo ano $1.000. Então, assim, quer dizer, teve uma função educativa, de mobilização da molecada. A partir daí, todo ano, quando eu ia para Genebra, na volta, eu ia a Albino visitar a escola e conversar com as crianças. E foi interessante. Por sorte, eu falo italiano. Eu falo italiano melhor que o Papa, porque o Papa fala com sotaque, o sotaque argentino, sotaque não sei o quê, e eu não falo com sotaque argentino, nem com sotaque polonês, nem com sotaque alemão, tá certo? Eu não vou dizer qual é o meu sotaque, mas eu falo bem o italiano. Sotaque da Moca ou não, professor? Sotaque da Moca ou não? Não, eu estudei italiano. A minha localidade, São Caetano, é de italianos. O diretor da minha escola, terceira geração de brasileiros, falava com sotaque italiano mais acentuado que o da Moca. Então, tudo bem, eu falei. Consegui falar várias vezes. Aí as crianças me escreveram que eles queriam ir fazer uma visita à ONU. Falei, tudo bem. Eu avisei a ONU, mas só os embaixadores. Falei, não, senhor, eu fui ver o regulamento da decisão, os contribuintes do fundo têm direito a participar da reunião. Então, eu vou avisar para eles virem. E vai um dia de manhã, nós estamos lá reunidos, e o embaixador da Índia estava fazendo um discurso, metendo o cacete na gente, porque a Índia era muito visada. A Índia tinha escravidão de crianças. Vendiam crianças para fazer tapetes de luxo que custam uma fortuna, como escravos. E a dívida passava de pai para filho. O embaixador está falando, de repente abre a porta e entram 50 crianças. Eles viajaram a noite inteira de ônibus, lá do norte da Itália, para chegar na reunião. Entraram, paralisou tudo. Um menino pediu a palavra, fez um discurso em inglês, metendo pau nos governos, que não mas largou a lenha. Eu fiquei muito impressionado. O embaixador da Índia fechou a boca definitivamente, foram aplaudidos. O núncio apostólico passou a comparecer às reuniões,
Quer dizer, houve coisa de criança de escola, percebe? Foi muito, muito. Esse foi o lado mais interessante. No geral, os governos. Bom, o governo do Japão fez uma enorme doação. Eu fui falar com o embaixador, ele fez uma enorme doação, mais de $100 mil, a maior doação que nós recebemos. O governo da França, no aniversário da Revolução Francesa, também fez uma poderosa doação. Os meus outros colegas não se mexiam. Eles iam para a ONU, mas eles não se mexiam, eles não faziam nada. Eu fui falar com o Fernando Henrique, porque o Brasil não contribuía. Eu fui falar, o Fernando Henrique foi meu professor, eu fui aluno dele, desde o primeiro ano da faculdade, somos amigos. Eu fui aluno da Ruth, a Ruth era minha amiga, morreu minha amiga, né? E eu falei, ó, professor, eu fiz uma cartinha para ele e enfiei no bolso dele. Um dia que ele me convidou para ir jantar lá com ele. E ele, na mesma semana, o embaixador em Genebra resolveu fazer a contribuição, né? Então, é pouco, mas a gente fez coisas muito interessantes. A escravidão na África é complicada. Os muçulmanos são escravistas. Existe uma coisa chamada quinta esposa. E o último caso que eu cuidei na ONU, depois de 12 anos lá, foi o caso de uma quinta esposa de um muçulmano como chama? Depois eu lembro o nome. É um país quase desconhecido. Ela foi escrava e, sendo a quinta esposa, ela não podia ser escrava. O muçulmano pode ter 5 esposas. Ele pode ter 4 esposas. A quinta esposa não pode ser escrava. As outras são escravas. Aí alguém lá no país dela, no Níger, apresentou uma queixa, apresentou uma denúncia às Nações Unidas, ela foi chamada e ela chegou. E ela foi falar na Comissão de Direitos Humanos da ONU, que são todos os embaixadores acreditados na ONU em Genebra. Ela foi falar, só que ela falava uma língua nativa que ninguém entendia. Então, foi alguém que falava a língua dela, traduziu para o francês. E ela faz uma reivindicação. Sabe o que ela queria? 5 vacas. Ela me vai a Genebra querendo 5 vacas. Ela já estava libertada, ela já tinha ganho uma ação na Corte Suprema do Níger, em uma fábula de dinheiro, mas sabe esses dinheiros que você juntando tudo dá $10. E então, mas eu quero. O que você quer então? Pergunta o presidente da seção da ONU, que era do Paquistão. Eu quero 5 vacas. Era uma mulher jovem até. Aí ele vira para mim, o senhor providencie. Quer dizer, eu tinha que arrumar 5 vacas na Suíça e mandar vivas para o Níger. Mas é claro que era impossível. Aí eu estava branco, em pânico. Veio uma comissão de suíços que ajudavam a ONU nessas coisas. Falaram, não se preocupe, nós vamos mandar as vacas para ela. Tomaram nota, providenciaram tudo. Então, foi assim, uma experiência humana de uma certa decepção com a ONU, que é muita falação diplomática e pouca solução realista para problemas como uma pobre camponesa do Níger, que foi escrava e que precisava de 5 vacas para sobreviver. Era isso que ela precisava. A gente fez. Na primeira sessão que eu participei, nós atendemos um pedido de socorro do Sudão, dos pigmeus do Sudão, pigmeus da Mauritânia. Bom, mas, enfim, que eram escravizados, as crianças eram escravizadas pelo exército do Sudão para fazer a guerra civil lá dentro. Então, o que dava para fazer? O grupo queria algum dinheiro para criar uma cooperativa de trabalho na aldeia deles. Tudo a gente arrumou. Abrimos uma conta e mandamos $1.000. O banco faliu. O dinheiro não chegou. Tivemos que começar tudo de novo. Enfim, esse tipo de coisa.
Bom, foi uma experiência interessante e acho que é um tipo de comissão que tem que ser aprovada. Agora acho que eu vou mais depressa. Aqui a outra pergunta do Nicolas Gonçalves. O senhor recentemente apontou que os poderes globais têm adotado uma postura desprovida de história e historicidade. Como pensar a dialética em um mundo em que os homens não fazem sua própria história? Não existe isso. Os homens fazem a sua própria história. O problema é que eles não a fazem como querem, mas segundo as condições que eles encontram, etc., etc. O grande empenho do capitalismo internacional e globalizado foi no sentido de bloquear a historicidade da sociedade. Esse é o objetivo. Se você mantém a historicidade, a sociedade se transforma. Então, nesse processo, o capitalismo está condenado. Ele vai ter que se adaptar, vai ter que se transformar. Então, conseguiram, né? Nós estamos vivendo no Brasil, neste momento, verdadeiras quadrilhas atuando no sentido de bloquear o processo histórico. Está evidente isso aí. É o Lefebvre que dá a dica. E acho que aí eu até toco numa outra questão, que é o capitalismo não captura tudo. O capitalismo não tem o poder de capturar toda a criatividade histórica dos seres humanos. Ele pode tentar, mas ele é um instrumento do repetitivo, e ele não pode bloquear, não tem como bloquear o transformador. Ele tem como dificultar, como criar esquemas de enganação, e tem feito isso. O Lefebvre fala que existem, portanto, resíduos dessa captura. Há resíduos. E os resíduos tendem a formar uma coalizão de resíduos. Coalizão de resíduos, eu estou discutindo neste livro aqui, por exemplo, uma coisa que o MST não compreende é que ele está lidando com resíduos, ele está tentando aplicar a situação do campesinato brasileiro à teoria da luta de classes baseada na história da classe operária. O campesinato não é classe operária. Não cometam esse erro, porque não é classe operária. É muito mais complicada e tem um capital de historicidade impregnada profundamente de possibilidades históricas, que eu discuto aqui nesse livro, Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista, que isso é coisa que o MST não leva em conta, ele nem lê esse tipo de coisa, eles não leem esse tipo de coisa. Eles estão num registro errado quanto à teoria que fundamenta o que é a luta camponesa pela propriedade da terra, que é pelo direito à terra, e terra com um conceito que eu desenvolvi em um certo momento, terra de trabalho, e não terra de negócio, que é a terra do agronegócio e do latifúndio. Então, é preciso trabalhar as categorias camponesas. Os camponeses são inteligentes. Isso está lá em Gramsci, e está na antropologia italiana derivada da obra de Gramsci, que eu uso extensamente neste livro. É possível, sim. Por exemplo, aí entra, a esquerda tende a dizer, não, mas esse negócio de comunidade, família e tal, isso aí é retrógrado, isso aí é o passado. Na dialética, isso não é o passado, porque o que explica esse passado são as mediações do processo histórico criadas pelo capital que colocam esse passado no presente como uma contradição do capital e do capitalismo. Então, a realidade não é você criar um país socialista, mas um país socialmente diferente, com outro modo de vida, outras possibilidades históricas. Você não precisa chamar isso de socialismo, tá certo? Até pode ser, mas, na verdade, é uma reedificação, uma revitalização atualizada e histórica e revolucionária da tradição comunitária. Isso é resíduo do processo histórico. O capitalismo não consegue capturar essas coisas. Ele não consegue capturar o afeto, o amor, a alegria, a comunidade, a família. O capitalismo só se empenha em destruir isso tudo, porque isso, para o capitalismo, se chama atraso.
Isso, para o capitalismo, se chama anticapitalismo. Só que a própria esquerda não percebe que é, sim, anticapitalismo, no sentido que se reconheça nas realidades dessas populações a dimensão humanitária da afirmação da condição humana e da superação dos bloqueios que impedem que a condição humana se desenvolva, se realize. Então, a questão dos resíduos está posta aí claramente. Portanto, não há nenhuma contradição entre essa monstruosidade econômica e essa coisa pequenininha que você conspira no âmbito do seu grupo, nas reuniõezinhas, nas conversinhas, não sei o quê. É por isso que eu trabalho, nesses 2 livros que eu mencionei, a questão do minúsculo. É o minúsculo que atrapalha, é o minúsculo, é ele que vai. É por meio dele que se manifestam aquilo que o Lefebvre chamou primeiramente, e depois a Agnes Heller chamou, num outro contexto, de necessidades radicais. Necessidades sociais que não podem ser superadas, não podem ser resolvidas se o modo de produção da injustiça social não for superado. Ele tem que pagar o tributo do que ele cria. É nesse sentido que as coisas se põem, né? Bom, eu posso ficar até meia-noite aqui falando sobre isso. Eu escrevi sobre isso. Deixa eu ver, tem mais uma questão. Questão do mundo do trabalho. Olha, é muito complicado, né? Acontece que o Brasil estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho em 1908. E de lá para cá, nunca mais alterou a jornada de trabalho. Teve aquela diminuição, não trabalhar no domingo, depois não trabalhar no sábado, e está parando por aí. Eu cresci dentro de fábrica, eu sou de uma família de trabalhadores. Quando eu comecei a trabalhar numa fabriqueta clandestina, no fundo do quintal de um operário, em que eu trabalhava para que o filho dele pudesse estudar, e ele era operário qualificado de uma empresa, e inventou as máquinas da fabriqueta dele. Eu trabalhava de segunda a sábado, 8 horas por dia, integralmente. Eu ainda peguei o velho horário de fábrica que vinha lá de 1908. Depois, eu dei uma melhorada, fui parar numa fábrica de verdade grande, que foi a Cerâmica São Caetano do Roberto Simons, em que aí eu trabalhava no sábado até o meio-dia. Foi a fábrica que me mandou estudar. Foi a fábrica que pagou o meu curso secundário, foi a fábrica que me apoiou, enfim, porque o Roberto Simons, que já tinha morrido, era uma espécie de socialista fabiano. Eu conheci uma sobrinha dele, num ato aí no Centro Cultural Inglês, e eu trabalhei na fábrica do seu tio e tal. Aí ela começou a conversar e aí ela me disse: olha, titia era a dona Raquel, a mulher do Roberto Simons, descobriu que titio estava lendo O Capital de Karl Marx. Pô, isso prova para mim que seu tio era inteligente. Imagina. E aí ele explicou para ela: não se preocupe, é que eu tenho que conhecer. Ele sabia o que era a indústria. Eu tenho que conhecer a crítica que ele faz da indústria, porque ele queria inovar na fábrica. De fato, quando eu entrei lá, eu recebi 13º salário, que não existia ainda, ele só vai existir no governo Goulart. E ainda era, acho que, governo Juscelino, sei lá o quê. Foi em 1953 que eu entrei. Eu recebi, no mês de março, por aí, minha parte nos lucros da empresa. Eu só tinha dado prejuízo, eu estava aprendendo a trabalhar. Depois, quando foi em outubro, o Dia da Criança, era o dia do menor que trabalha na fábrica. Os menores, eram 400 menores,
mais de 14 anos, menos de 18, eu ainda tenho a minha carteira vermelha de menor que trabalha. Eu recebia, nesse dia, os meninos iam para o almoço lá na fábrica, depois ficavam zanzando pelos jardins, era uma fábrica enorme, né? Enorme, até as 14h. Às 14h voltavam para o refeitório, em que havia uma grande festa para adolescente. Sanduíches, bolos, doces, refrigerantes e um discurso notável sobre as funções emancipadoras do trabalho, que era feita pelo filho do Roberto Simas. Funções emancipadoras do trabalho, com a qual eu concordava. Em seguida, cada moleque, cada menina recebia um envelopinho igual do salário que a gente recebia por mês, de papel pardo, com o 15º salário. Até hoje não existe isso no Brasil. 15º salário. Então, enfim, existem essas possibilidades. E eu acho que o problema dessa degradação, vamos dizer assim, do direito do trabalho no Brasil vai se resolver se fizer o seguinte: os ganhos do capital, do incremento do capital, do desenvolvimento das forças produtivas, eles devem ser repartidos socialmente. Como é que você faz isso? Você diminui a jornada de trabalho. Cuba fez isso. Um país pobre, eu fui visitar programas desse tipo, né? E o objetivo primeiro era atingir a mulher. As mulheres que trabalhavam na roça, eles criaram um programa sugerindo que o pessoal fosse viver em comunidades rurais. As comunidades tinham teatro, escola, lavanderia coletiva com máquinas, tudo que dispensasse o trabalho da mulher, diminuir a carga de trabalho da mulher, para ela poder frequentar as atividades culturais que elas frequentavam, né? A Itália fez isso. Na Itália, os sindicatos é que debateram a diminuição da jornada de trabalho. Eu vi isso lá. Eles debateram, mas colocando como discussão não a diminuição da jornada de trabalho que ia acontecer, mas a utilização do tempo livre produzido pela diminuição da jornada de trabalho. E o tempo livre, pela decisão dos sindicatos, tem que ser usado nas atividades culturais. É aí que tem que ir. Teatro, cinema, biblioteca, tudo que vocês quiserem. O capitalista meu herói se chama Adriano Olivetti. Foi um capitalista italiano, ele já morreu, fundador desse máximo grupo Olivetti. Esse cara era um cara de esquerda, foi um leitor de Marx. Na fábrica dele tinha uma biblioteca. Os operários podiam parar de trabalhar a hora que quisessem. A divisão do trabalho era feita de maneira que não era aquela do Chaplin, nos tempos modernos, que você está grudado um no outro. Você podia interromper e na biblioteca ele é um livro de poesia. Isso está na ideologia alemã do Karl Marx e do Engels, tá certo? Isso é possível, não diminui os lucros da empresa, não prejudica ninguém, né? Foi ele que salvou o Pertini, depois foi presidente da Itália, que era de esquerda, quando Mussolini quis prendê-lo para matá-lo, né? Então, há sim um espaço aí. Só que a classe operária e as esquerdas têm que ficar mais espertas. Eu acho que tem que ter um programa, os intelectuais têm que ter um programa para a questão da diminuição da jornada de trabalho. Os intelectuais têm que ter. Eles têm que dizer à classe operária: olha, dá para vocês fazerem isso, vocês podem ir ao cinema, vocês podem ir a uma biblioteca, um teatro, podem sair com a família, podem fazer um piquenique, vocês podem fazer o que quiserem. Não pode ficar no botequim, tá certo? Não é para ficar no botequim. Botequim não é instituição cultural. Esse é o detalhe, tá? Então, eu acho que devo ter dado alguma indicação para quem fez a pergunta. Natália Rosa. Tá? Professor, com licença, como a gente tinha combinado, só vou te avisar que agora já são 3 já passamos um pouco das 3h30. Olha, vocês me desculpem pela falação,
Foi uma maravilha te ouvir, muito obrigada. Imagina, foi uma delícia, a gente podia ficar aqui horas. Eu só te interrompi porque a gente tinha combinado antes que tu tem um compromisso depois. Tá, muito obrigado. Muito obrigada. Gostei muito de ouvi-los. Eu não tenho tido a oportunidade de participar das reuniões da Ampox. Nós tivemos muitos problemas de saúde aqui em casa, começado um grave problema cardíaco da Heloísa, que ela foi complicado ela voltar. Aí aqui nós passamos por toda essa história de pragas, Covid, todo mundo teve, e todas as febres, já não sei mais nem o nome das febres, e eu mesmo ainda tive um tombo recentemente, sou um bengala dependente para poder caminhar, tá certo? Mas a última vez que eu participei da Ampox foi em Campo Grande, foi uma discussão interessante. Aí depois foi 2021, aí já começa a desgraça toda que a gente conhece. Muito obrigado. Desculpe não poder ficar, mas espero que a gente possa se ver em outras ocasiões. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada de novo por ter aceitado o convite para vir conversar aqui com a gente hoje. Foi incrível poder te ouvir e conversar com o senhor. Obrigado. Eu vou clicar nesse X vermelho aqui para apagar, né? Para desligar, não é? Isso. Bom, e temos mais perguntas sobre o livro de vocês. Vou ler aqui. Sei que também o professor Enio tem que sair daqui a uns 20 minutos para dar aula, mas acho que dá tempo. As perguntas são para vocês dois, então acho que vocês respondem como preferirem, enquanto os dois falam. Enfim. A Cris pode falar, depois eu falo. Bom, então, temos aqui uma pergunta do Rafael. Na apresentação do livro, vocês relacionam o pensamento à esfera dos outsiders e a teoria à esfera dos estabelecidos. Gostaria de ouvir vocês falando mais sobre essa hierarquização e qual o impacto dela no campo do pensamento social brasileiro. E temos aqui também uma pergunta do Bruno. Quais foram os maiores desafios de organizar uma obra tão coletiva como essa, com tantos autores e objetos, e o projeto segue com próximos passos, encontros e publicações? Acho que vocês falaram um pouquinho dos próximos passos já, mas seria bom ouvir vocês falando um pouco mais sobre isso. Enfim, passo a palavra para você. Por favor, Cris. Acho que eu serei breve. Quero agradecer as perguntas, né, do Rafael e do Bruno. Vou começar pelo Bruno. Acho que nós tivemos o segundo colóquio, né, que aconteceu agora em... Gente, eu já estou meio perdida. Eu estou em outubro, né? Setembro? Já estou ficando louca. Setembro, né? Parece que já tem 10 anos. Em setembro, finalzinho de setembro, é verdade. E acho que mostrou que a gente está num caminho legal, a gente tem gostado dos debates, tem gostado de como tem acontecido esse encontro, né, de várias gerações diferentes de cientistas sociais que trabalham com o pensamento social brasileiro. Acho que a gente pretende e tem aí, estamos com vários planos, né, para um terceiro colóquio daqui em 26, a gente faz a cada 2 anos, então isso já está no horizonte, e de bolar outras iniciativas também, acho que isso está no horizonte. Com relação aos desafios do livro, sim, foram muitos. Primeiro porque a gente não tem nenhum financiamento, né? E, na verdade, nós tivemos um feliz, né, encontro, que foi com o Marcos Abraão Ribeiro, com o Maro, né? Por quê? Porque aí esse encontro que permitiu que a gente conseguisse viabilizar a partir, né, do apoio lá da Fundação de Amparo do Espírito Santo, que a gente conseguiu viabilizar o livro mesmo. Num primeiro momento, havia uma possibilidade de sair do livro aqui pelo FJF,
mas aí a gente sabe como funcionam as editoras universitárias, então é uma enorme confusão para conseguir implementar isso. E aí a gente já estava pensando outras estratégias quando nós tivemos esse encontro com o Marcos e com o Mário. E acho que isso foi muito importante, né? Primeiro porque ampliou o nosso grupo, né? Reforçou muito o nosso grupo e com isso nos permitiu a publicação dos artigos, não só do primeiro colóquio, mas também nós entramos no projeto do seminário lá da UFES. Então, acho que isso foi importante. Com relação à própria produção da obra, eu acho que a gente tem uma dificuldade, até por conta dos limites mesmo de recursos financeiros, que é um pouco, né, tudo está em cima dos editores, dos organizadores. Nós precisamos um pouco pensar quase tudo, né? Então, tem essa dificuldade, não é só a logística de conversar com os autores, de receber, mas de olhar os textos, de pensar tudo, de revisar tudo. Então, de certa forma, isso sobrecarrega muito o trabalho, né? Porque a gente não tem junto um trabalho de editoração, de editor, né? E isso eu acho que é uma questão que as ciências sociais, às vezes, a gente via pouco levar mais a sério, porque isso torna o trabalho um trabalho mais, né, qualificado, né? Na vida louca que nós temos, realmente isso é uma questão. Eu acho que nós tivemos alguns colegas que apresentaram no colóquio, né, com algumas propostas muito interessantes, e com isso eu já vou fazer a ponte para a pergunta do Rafael, né, de trabalhar autores que estão um pouco fora do eixo, né? Então, a nossa perspectiva, além de tensionar um pouco a ideia, né, de que do que a imaginação do Brasil significa pensamento, enquanto, né, os teóricos políticos, ao pensar a Inglaterra, aquilo não é pensamento inglês, mas teoria política, né? Então, um pouco nesse sentido, essa perspectiva de tensionar isso, ou seja, de tratar também a nossa imaginação, né, ou as imaginações também como imaginações que pensam o Brasil, né, e que, ao pensar o Brasil, produzem teoria. Né? Eu acho que essa é uma questão importante e que está para além, né, do eixo do Sul-Sudeste, que também está se produzindo em outros espaços intelectuais, né, e que trazem outras teorias para se pensar o Brasil, porque partem de realidades diversas, inclusive da Sul-Sudeste. Acho que tem um pouco... Eu não sei se a gente tem isso tão bem, acho que Enio pode entrar aí, se a gente tem isso, assim, teoricamente, tão bem formulado como uma hierarquização, né? Às vezes eu não acho que é muito a gente está pensando em termos de hierarquia, não. Mas a gente está pensando muito em termos de que é possível a gente discutir de igual para igual com uma teoria liberal, por exemplo, né? Ou seja, a gente está produzindo teoria a partir do nosso espaço, das nossas questões, que são questões que podem ser compartilhadas por outras sociedades que também estão na mesma quadra histórica que nós outros, né? Um pouco nesse sentido. Enio, é contigo. Obrigada. Só complementar o que a Cris disse, né? Em relação para as dificuldades, como ela apontou, são muitas, né? Inclusive, a gente resolver problemas que são muito técnicos e que escapam à nossa formação, né? Como revisão de texto, né? A gente tem que fazer isso, teve que fazer isso para o livro, e acabou a gente não dando conta de tudo, evidentemente, né? O que não torna o trabalho menos prazeroso, né? Dá muito trabalho, mas é muito prazeroso você ver o resultado final, um livro muito legal, e que acho que sintetiza todas as nossas preocupações e desejos, necessidades, enfim. Agora, na medida que, quando começou tudo lá em 2021, né, à medida que o tempo foi passando, a gente foi agregando mais gente ao grupo. Então, você tem uma divisão do trabalho também, de maneira que não fique muito parado só em alguém, né, não fique muito pesado só para uma pessoa, né? Mas a gente divide, distribui tarefas e todo mundo trabalha.
Então, isso é legal também. O grupo foi crescendo ao longo do tempo, e esse crescimento, não só o crescimento, porque o grupo cresceu, existe um compromisso brutal de todos e todas do grupo. Então, isso alivia também, né? E que torna as coisas ainda mais legais de fazer, porque existe muita troca, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que é muito ativo. Esse é um dos bons grupos de WhatsApp, um dos poucos bons grupos de WhatsApp do qual eu faço parte. Eu queria me livrar de uns 90% deles, do nosso grupo, não. E a gente resolve muita coisa ali, e conversa muito, e marcamos reuniões com uma certa periodicidade, né? Não são reuniões, sabe, uma aqui e outra daqui 3 meses. Não, a gente está sempre se encontrando. Então, apesar das distâncias, né, a gente consegue se reunir para discutir e para resolver problemas, né? E aí, quanto à segunda parte, na pergunta do Rafael, só também sublinhar algo que a Cris disse, que acho que é a palavra-chave. Não há hierarquia para nós entre o estabelecido e o outsider, ou entre a teoria e o pensamento. O que há, é a palavra que a Cris utilizou, eu acho muito feliz, é a tensão, existe o tensionamento de como estabelecidos e outsiders, principalmente os outsiders, né, tensionam os estabelecidos, e como o pensamento tensiona a teoria, né? Porque a ideia é justamente pensar esses critérios de consagração de autores, autoras, obras, a gente tentar e problematizar esses critérios, ampliar os cânones, né? Então é isso que a gente tem tentado fazer, né? Não só ampliar os cânones, né, mas problematizar, tensionar os cânones já existentes, os consagrados e as consagradas, né? É até pena que o professor José de Souza Martins teve que sair, porque eu vou fazer a propaganda de um outro livro dele, e que ele faz isso, né? Para ver como isso é uma prática importante no campo das ciências sociais. Acho que isso que dá vida ao nosso campo, né? A gente voltar aos nossos clássicos, não só para reproduzi-los, né, mas para conversar criticamente com eles. Que é esse livro aqui do professor José de Souza Martins, que eu recomendo vivamente, As Duas Mortes de Francisca Júlia. Quer dizer, a Francisca Júlia morreu 2 vezes. Uma morreu mesmo, né, o corpo morreu, mas ela foi morta pelo modernismo, né, paulista. O modernismo paulista matou literariamente a Francisca Júlia. Mas, curiosamente, ao matar a Francisca Júlia, houve todo um processo de releitura da sua obra que permitiu ela ser integrada a esse cânone que a tinha expulsado inicialmente. Então, acho que isso exemplifica o nosso esforço, o esforço do nosso livro e do nosso grupo, né, que o professor Martins fez aqui também. Então, acho que é isso. Obrigadíssimo, Dora e Rafael. Bom, muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês. Então, acho que a nossa mesa está se encerrando. Eu estava só esquecendo de uma coisa. Que a Cris falou do que a gente continua fazendo. Então, a gente esse ano fez mais um colóquio, que espero renda mais um livro para nós, mas nós temos também um dossiê em aberto, né, Cris? Você lembra a revista que está o dossiê? Organizados pela Elga e pela Ana, que são do nosso grupo. Que revista que é, Cris, que eu esqueci? Na Estudos Históricos. Tá aí, temos um dossiê lá. Deve começar a receber artigos, eu acho que agora no início do ano, não sei se é fevereiro ou março, ficar atento lá à página revista Estudos Históricos, do CPDOC. Isso, convidamos todos e a todos, então, a participar desse dossiê, que é organizado pela Ana e pela Elga, que são do nosso grupo. É mais uma atividade do nosso grupo. E convidamos também, eu já estava esquecendo, até anotei aqui, agora olhei e lembrei. E também baixar este livro, ele é gratuito e ele está disponível na página da editora Pimenta Cultural. Então, é só entrar lá na página, né, Pimenta Cultural, eu acho que é .com.br, salvo engano, mas só colocar no Google, que o Google, né, dá o caminho. E aí tem lá o livro e ele é gratuito para ser baixado. Bom, muito obrigada. Bom lembrete e divulgação desse dossiê, com certeza vai interessar muito o pessoal do nosso grupo daqui, de Santa Catarina, de Pensamento Social Brasileiro. Bom, foi ótimo conversar com vocês hoje. Com o José de Souza Martins também, que teve que sair um pouco mais cedo. E, bom, antes de encerrar nossa mesa, queria lembrar os
aqueles que nos escutam que amanhã a gente vai ter a nossa última mesa do evento, que vai ser chamada Desafios à Democracia, e vai contar com a participação de Paulo César Ramos, do AfroSebrap, da professora Cristina Scheib-Wolf, daqui da UFSC, do Jorge Chalub, da UFRJ e da UFJF, e do Fábio Zucker, da USP. E até lá. E, novamente, professora Cristiane, professora Anne, muito obrigada por aceitarem o convite. Foi muito bom escutar vocês, trocar figurinhas, ouvir um pouco da pesquisa que vocês estão fazendo, do trabalho. E é isso. Valeu, obrigado. O link está aqui no chat, tá, do livro. Muito obrigada. Parabéns pelo evento. Muito bom. Parabéns, obrigado.